Hoje nós estamos fechando a nossa série de mensagens, onde nós estamos tratando sobre o Espírito Santo. Hoje de manhã o pastor Edmilson trouxe uma palavra de Deus para o meu coração, eu sei que para o seu também. E eu fui designado para fechar esse tempo. E eu orei muito, porque falar sobre o Espírito Santo é algo que me dá muito temor. Eu chamei a galera da juventude, para quem não sabe, eu sou pastor dos jovens universitários aqui da IBB, e eu chamei a galera da intercessão, falei, gente, eu preciso que vocês estejam em torre de oração. Eles estão espalhados aqui no salão, intercedendo por mim, clamando pela minha vida, para que o Senhor me dê misericórdia, sabedoria e discernimento. E hoje eu queria compartilhar algo que Deus gerou no meu coração nesses últimos dias, e eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido, minha esposa tem vivido também, a juventude da nossa igreja tem buscado, a gente finalizou uma série sobre avivamento e foi sensacional. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida, e eu tenho a certeza que hoje você vai sair daqui com alguma resposta. Você que veio se questionando, hoje o Espírito Santo vai fluir, vai falar ao seu coração, eu tenho essa certeza dentro do meu ser. Hoje, o tema dessa mensagem é viva com a força total. Viva com força total. É isso que o Espírito Santo tem para a sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, viva com força total. Viver acelerado, com potência máxima. Bênção máxima, né, pastor Edmilson? Esse é o jargão do pastor. Viva com força total. Quando eu comecei a pensar no que compartilhar com vocês, me veio uma história que eu experimentei no ano passado. Ano passado, Deus me agraciou, não só a mim, mas alguns jovens da nossa igreja, e em mais ou menos 30 jovens, nós fomos fazer um trabalho missionário na Europa. Um pouco antes de estourar a pandemia, nós estávamos lá no norte da Itália. Foi graça de Deus, voltamos e não pegamos Covid. Mas teve uma história lá na Itália, junto lá com o pastor Caio, missionário nosso, que chamou muito a minha atenção. Eu estava em Pádua, e para quem não sabe, Pádua está bem no nordeste da Itália, bem pertinho de Veneza. Se você não foi para Veneza, eu profetizo uma ida para Veneza, em nome de Jesus. Que cidade maravilhosa! Mas nós estávamos num trabalho missionário em Pádua, que fica bem pertinho de Veneza, e nós estávamos nos programando, porque a viagem estava por acabar, e nós iríamos dar um pulo em Veneza. E saiu no noticiário uma história muito interessante, que me deixou um pouco preocupado. Veneza está interditada. Eu, como assim? Fui pesquisar, Veneza havia sido isolada, ninguém entrava na cidade, e olhe, pediram para que muitos moradores saíssem da cidade. Eu peguei, tá, mas por quê? Numa construção na cidade de Veneza, eles começaram a fazer as suas escavações e encontraram uma bomba. Uma bomba que havia sido lançada na Segunda Guerra Mundial. E quando eles estavam escavando e viram aquela bomba, eles para tudo. Ninguém mais constrói nada. E agora a gente vai ter que fazer um movimento de tirar essa bomba. Quando eu estava lendo aquele noticiário, me veio assim, tá, uma bomba da Segunda Guerra Mundial que não explodiu, é inofensiva. É só pegar, vem dois aqui, pega e tira. Porém, naquele texto, dizia assim, a bomba guardava ainda o seu poder explosivo. E aquilo fez com que eles isolassem todo um perímetro de uma bomba antiga, movessem com todo cuidado, levaram aquela bomba ao mar, lá no oceano, e lá ela explodiu. Hoje eu quero conversar com vocês sobre plenitude do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma bomba com muito poder. Mas talvez você hoje chegou aqui e você está como aquela bomba, cheio de poder, mas está adormecido. Cheio de autoridade do Espírito, mas está adormecido.
Mas a boa notícia que eu quero trazer para você hoje é que aquela bomba sempre foi bomba. Até que um dia ela foi encontrada e o seu poder explosivo foi ativado. E hoje, essa noite, talvez seja a noite onde você será ativado. E você vai tomar posse da autoridade do Espírito Santo que habita em você. E o poder do Espírito que habita em você hoje vai começar a fluir. A minha oração é que você saia daqui com a certeza que existe poder do Espírito em você. Você tem um potencial do Espírito em você. Para que a gente possa entender como fazer isso, nós precisamos ir para a palavra. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, porque nós vamos ler Efésios capítulo 3, do verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 21. Você pode abrir a sua Bíblia? Efésios 3, do 14 ao 21. Se eu tivesse na juventude, eu ia fazer assim. Quem achou, faz uhul. Espera aí. Quem achou aí, faz uhul. Já dá para ler já. Vamos lá. Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra. Obrigado porque nós temos o privilégio e a liberdade de ter acesso às Escrituras. E neste momento, Pai, eu clamo para que a sua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Pai, que essa palavra, essa semente possa encontrar agora corações preparados, solo fértil, e que hoje a gente possa sair daqui com convicções dadas pelo Senhor. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero, primeiramente, começar refletindo, não no texto em si, mas na ação de Paulo. Paulo escreveu Efésios, e ele começa aqui o verso 14 dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Eu quero que você preste atenção nessa ação que Paulo faz. Paulo chega diante de Deus e ele se ajoelha. Na nossa cultura hoje, o se ajoelhar, o se prostrar, não quer dizer muita coisa. Mas quando nós estudamos um pouco as Escrituras, quando a gente entende, naquele contexto, o ajoelhar de Paulo era a forma de se render diante de Deus. Paulo, o poderoso Paulo cheio do Espírito. O apóstolo Paulo, ele chega humildemente e se ajoelha diante do Pai. Essa ação, ela é uma ação inicial e também a ação final de todos aqueles que querem estar cheios do Espírito. Nós precisamos nos ajoelhar, clamando para que o Espírito venha, mas também, quando estamos cheios, nós precisamos nos ajoelhar, clamando para que Ele continue agindo e operando, se rendendo, dizendo: esse poder não é meu, esse poder é do Espírito Santo que habita em mim. Paulo começa esse texto se ajoelhando e se rendendo diante de Deus.
Eu quero que você tenha isso fixado na sua mente, porque nós vamos finalizar esse nosso tempo se rendendo ao Senhor. E Paulo aqui nos ensina claramente, se renda ao poder de Deus. Paulo começa com uma ação bem prática de rendição diante do Pai. O próximo verso, ali, vamos para o 16, eu quero que você pegue ali no 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Após ele se ajoelhar, ele começa a orar, e Paulo fala assim, Pai, fortaleça no íntimo do meu ser, no íntimo do ser. Quando eu penso no íntimo do ser, eu penso em algo muito profundo, na camada mais profunda do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Algo que só é possível a partir de muita intimidade. A partir do momento de muita busca, você se abre para o Espírito Santo e fala assim, ei, fortaleça o meu íntimo. Fortaleça aqui dentro. Para você ter acesso à intimidade. O pastor Edmilson falou um pouquinho hoje sobre isso. Você precisa estar aberto a um relacionamento mais profundo. Eu tenho caminhado com jovens e como nós estamos vivendo uma geração tão superficial. Fez um curso na internet e acha que é especialista. Não tem profundidade. Não dá liberdade para você agir lá no íntimo. Eu vi uma ilustração esses dias atrás que me chamou muita atenção. Para você acessar o íntimo da pessoa, não basta apenas você ver a pessoa todo dia ou trocar meia dúzia de palavras. E essa ilustração ele falou assim, se você mora em um condomínio, imagina lá o seu porteiro. Muitos acham que o nome do porteiro é bom dia e boa noite, né? Que passa por ele, bom dia, volta, boa noite. Aquela pessoa que está ali tem uma vida. Aquela pessoa ali tem toda uma história. E se você vê ela todo dia, você cumprimenta ela todo dia, mas você não tem intimidade com ela. Você não conhece a história, você não conhece o íntimo do ser. Com Deus, você pode replicar esse tipo de situação. Talvez você fale com Deus todo dia numa oração automática. Talvez você viva na superficialidade com Deus, mas o título desse sermão é Viva com Força Total. Você tem a possibilidade de conhecer ao Senhor de uma maneira mais profunda. Em Jeremias 29:13, está escrito assim, buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração, não de parte do seu coração. Paulo está falando aqui para que o Espírito Santo fortaleça o íntimo, mas você precisa abrir o seu íntimo, você precisa buscar no íntimo, para que o Espírito Santo venha e fortaleça com poder esse íntimo. E que poder é esse? Essa palavra, no grego, é dunamis. Eu sou apaixonado por essa palavra. No Novo Testamento você vê várias vezes o dunamis sendo dito. Eu particularmente sou apaixonado pelo texto de Atos 1:8. E receberão poder quando o Espírito Santo do céu descer sobre vocês. E aí serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu sou apaixonado por esse texto, porque ali Jesus fala, vocês receberão o dunamis. Esse dunamis, quando você vai entender o que é essa palavra, ela era dita bastante entre os filósofos gregos. E para os filósofos gregos, dunamis significava uma força constante. Força constante. Uma outra pesquisa aponta que esse dunamis também é conhecido como uma força explosiva. Quando eu li essas duas definições, eu entendi que o dunamis do Espírito Santo ela é uma força explosiva constante.
uma força explosiva constante. Quando eu sou muito de criar figuras ilustrativas na minha mente, e a única coisa que eu consegui pensar em uma força explosiva constante foi o sol. Quando eu olhei para o céu e vi aquele sol, cara, é muito forte e nunca acaba. É uma fonte inesgotável de força. E é esse dunamis, é essa força que o apóstolo Paulo está dizendo que vai te fortalecer. É uma força explosiva constante que não para de borbulhar aí dentro do seu coração. É isso que está dentro de você a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida. É incrível, não é incrível? Existe uma força maior que o sol habitando dentro do seu íntimo. E a minha pergunta hoje para você é: o que você tem feito com essa força? Você já compreendeu que existe essa força? Paulo não finaliza por aí. No verso 17, vou pedir para você olhar de volta para a palavra. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Existe uma ação simples de recebimento dessa força, que é a fé em Jesus. Simplesmente. Em Efésios 1:13, a palavra é clara dizendo que a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós somos selados com o Espírito. E a partir do momento que você é selado com esse Espírito, ele habita em você. Mas isso não é o suficiente. Não é o relacionamento que Deus quer com você, de simplesmente habitar em você. Existe muito mais. E eu tenho visto mesmo, muitos crentes que não tomam posse dessa plenitude, desse poder, e vivem na superficialidade, sendo a habitação do Espírito, sim. Quem aceitou Jesus vai para o céu, sim. Mas você poderia estar transbordando, você poderia estar vivendo algo muito melhor do que você está vivendo. A vida poderia ser um pouco mais fácil, simplesmente por uma mudança de percepção e uma busca profunda pelo Espírito Santo. Não basta apenas aceitar a Jesus e, mediante a fé, e ficar nesse nível de superficialidade. Por isso que o título dessa mensagem é Viva com Força Total. Eu sei que tem pessoas aqui que gostam do Fusquinha. Eu sei. De vez em quando eu pingo uns Fusquinha lindo aqui no estacionamento. Mas você não foi criado por Deus para ser um Fusquinha espiritual. Você foi criado para ser um jato ultrassônico. Hoje de tarde, eu orando por essa mensagem, eu fui pensando naquela história da bomba, eu fui pesquisar um pouquinho sobre bombas. Falei, deixa eu dar uma olhada, como que funciona esse trem de bomba? Poderia ter ligado para o professor Alisson Diógenes, que gosta de pesquisar sobre pólvora, né? Ele é cheio desses conhecimentos. Mas eu fui dar uma pesquisada ali e eu vi, muito interessante, que a bomba ela tem um núcleo. E é dali que emana toda a força explosiva dela. É de dentro para fora. E o Espírito Santo, quando ele habita em você, o teu núcleo se torna um núcleo poderoso. E hoje a gente vai orar para que você acione esse núcleo. E você aprenda a liberar a força do Espírito Santo que habita em você. Volta para o texto. Porque existe algo muito importante para que você viva essa plenitude. E Paulo mostra aqui claramente para nós, a partir do 18,
17 e 18, eu vou ler mais uma vez o 17 para fazer mais sentido. Para que Cristo habite no seu coração mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz aqui, para que a gente possa compreender as 4 dimensões do amor de Deus, é necessário que nós estivéssemos juntos com todos os santos. Primeiro, você se torna uma habitação do Espírito Santo quando você aceita Jesus mediante a fé. Depois, você começa a buscar e aquele poder começa a emanar de você. Fortalecimento interno dentro do ser. Mas só isso também não é o suficiente para você ser pleno do Espírito. Para que você possa ser pleno do Espírito, você precisa estar junto, em unidade com os santos. Você precisa estar aqui, abençoando o seu irmão. Porque só assim, quando você pega esse poder e abençoa a vida dos outros, quando você libera o amor do Senhor, você libera o poder do Senhor que habita em você nos outros, você tem a possibilidade de viver as 4 dimensões do amor de Deus, a totalidade do amor de Deus. Aqui Paulo diz sobre a largura, comprimento, altura e profundidade. John Stott escreveu algo que eu achei muito legal e eu quero ler para vocês. John Stott, ele escreveu isso naquele livro que foi estudado aqui na igreja, Lendo Efésios com John Stott. Sensacional aquele livro, se você ainda não adquiriu, tem na livraria, sugiro demais, porque é muito bom. E está escrito assim, por John Stott: parece legítimo afirmar que o amor de Cristo é largo o suficiente para incluir toda a humanidade, comprido o suficiente para durar por toda a eternidade, alto o suficiente para elevar-se ao céu e profundo o suficiente para alcançar o pecador mais degenerado. 4 dimensões do amor do Senhor, que todos aqueles que vivem em sua plenitude podem experimentar. Porém, só é possível experimentar se nós estivermos unidos. Unidos. Legal, pastor, a gente tem conversado, mas você falou sobre plenitude. O que de fato significa a plenitude que está sendo dito aqui por Paulo no verso 19? O que é plenitude? Plenitude, quando você vai entender um pouquinho lá no grego, é a palavra pleroma. Pleroma também era uma palavra usada por filósofos gregos na época e significa a totalidade do poder divino. Acelerar o carro no máximo da rotação. Quando Paulo diz que quando a gente está unido com os santos, a gente conhece essas 4 dimensões do amor, e só assim nós vamos conseguir viver essa plenitude, essa totalidade. Isso me fez lembrar, quando Jesus, conversando com os discípulos, ele disse assim, lá em João 14, 12, ele disse para os discípulos: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Ei, é Jesus, gente. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ei, vocês farão obras maiores do que eu mesmo fiz. Mas por quê? Porque eles tinham habilidade? Não. Porque Jesus, um pouco depois, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habitando em nós, e a gente usando a sua totalidade, isso nos dá autoridade para fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez. Quando você entende isso, a dificuldade começa a ficar um pouco mais fácil.
Pô, pastor, mas eu estou passando por uma necessidade. E aí? Como é que está a busca? Como é que está a oração? Uma vez o pastor Tunala me contou uma história que eu achei muito engraçada, que ele... Não vou contar a história toda, mas ele contou uma história que um membro ligou para ele, um irmão ligou, pastor, vem orar aqui, que meu filho está endemoniado. Daí ele falou, mas por que você não ora, uai? Por quê? O mesmo espírito que está na vida do pastor Tunala, no pastor Klein, pastor Edmilson, o mesmo espírito que está na minha vida, está na sua vida. A mesma autoridade. Talvez a diferença esteja na busca. E hoje, a minha oração é que você entenda isso e você mude. Existe uma metanoia na sua vida, uma mudança de mentalidade, para que você possa sair daqui querendo buscar no íntimo do ser. Porque quando a gente vive nessa dimensão, pode vir a doença. A gente vai orar e a doença vai sair. Pastor Tunala orou com fé aqui. E eu creio que Deus pode fazer. Quando vem a necessidade, Deus vem com a sua provisão. Quando a gente busca, se torna mais fácil. Quando a gente entende o poder que está dentro de nós. No verso 20, eu acho muito interessante, porque mostra claramente que Deus acredita mais em nós do que nós mesmos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, Deus, Ele acredita mais em você do que você mesmo. Não por você, mas Ele sabe o que está dentro de você. Quem mais acredita no potencial de uma bomba é o criador da bomba. Ele sabe o que está lá dentro. Ele sabe a força que está atuando ali dentro. Na minha vida, eu vivi algo muito especial com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu entendi desse poder que estava em mim. Eu nasci num lar cristão, meu pai está aqui, pastor, vida tranquila, flatzinho assim, ó, caminhandinho normal, superficial. Com 21 anos eu fui para uma escola de missões em Minas Gerais e ali eu abri o íntimo do meu ser. E ali eu falei, Espírito Santo, vem com o teu dunamis, explode o que tiver que explodir. Usa a força que tiver que usar. Eu quero viver no teu sobrenatural. Eu quero viver coisas doidas. E com 21 anos, a gente jovem ali, ó, eu estava muito doido. Eu voltei, gente, fazendo um jejum muito maluco. E, cara, como Deus começou a agir. Eu lembro que, naquele ano, Deus me usou muito, em várias ocasiões. E eu voltei. E foi muito doido aquela situação. Porque eu voltei e falei para minha mãe assim, meu pai, Deus está me falando que eu vou para Cuba numa viagem missionária. Minha mãe desesperada, como assim você vai para Cuba, cara? Você está maluco? Quando você chegar aqui, já vai... Eu tinha ligado para ela lá de Minas. Não, quando você chegar aqui, já vai passar essa euforia. Mas eu tinha certeza que o Espírito Santo estava falando comigo. E foi louco demais, porque daí quando eu cheguei, eu falei assim, ó, Deus falou, eu vou para Cuba e olha, eu estou buscando demais, Ele já me disse que vai prover tudo para que eu possa ir, porque tem algo especial para mim lá e não sei o quê. Daí ela falou, tá, ano que vem, né, Rômulo? Beleza, tem um ano aí para você se preparar. Não, mãe, daqui 2 semanas. Como assim? Deus falou, Ele vai prover e, gente, de uma maneira sobrenatural. Não vou compartilhar as minúcias aqui, eu já compartilhei. Os jovens já ouviram essa história milhares de vezes. De uma maneira sobrenatural, Deus proveu, Deus veio com tudo que Ele podia. Quando eu vi, eu estava embarcando com tudo pago, com tudo acontecendo, tudo à base de oferta. O dunamis do Senhor foi acionado em mim, cara.
Quando eu voltei, Deus foi fazendo coisa e loucura. E, gente, teve um dia que quando eu me deparei, eu estava orando por um morto ressuscitar. Não ressuscitou. Faltou fé, certeza. Mas aquele ano foi o ano que eu vivi o sobrenatural do Senhor. Eu aqui na igreja, naquele ano, eu lembro que estragou a caixa de som, eu orei pela caixa de som voltou a funcionar. O que é isso? Montar um negócio de elétrica, pastor. Quem está cheio do poder de Deus, quem vive a plenitude de Deus, ora em qualquer circunstância, busca, entrega. E em alguns momentos da minha vida eu oscilei. Mas ano passado Deus me chamou, eu e a minha esposa, e no meio da pandemia, num dia lá na minha sala, Deus falou assim: Rômulo, está na hora de voltar a viver no sobrenatural do Senhor. E eu e a Julie começamos uma live de oração, clamando por algumas coisas, e a gente fez um pacto, eu e a Julie, falando que tudo na nossa vida precisa ser fonte de milagre. E ano passado a gente começou a viver o sobrenatural do Senhor mais uma vez. Não só coisas miraculosas, mas coisas simples que a gente entende que foi Deus. Porque quem vive na plenitude, vive total poder do Senhor em coisas pequenas, em coisas grandes. Hoje, se você entra no meu carro, que não é um mega de um carro, eu vou poder testemunhar do milagre que foi a compra desse carro. Não foi o meu trabalho e o trabalho da minha esposa, mas foi um milagre do Senhor que fez com que eu tivesse aquele carro. Se você entra na minha casa, Deus me agraciou com uma casa nova. Pastor Tunala esteve lá esses tempos atrás, ainda estava com um monte de pedreiro trabalhando. Todo mundo, já está ficando até chato. Eu falei, eu vou fazer um vídeo institucional, pastor Klein. Todo mundo que entra naquela casa, eu vou mostrar ela e eu vou testemunhar do poder de Deus que me fez ter aquela casa. Isso é viver na plenitude do Espírito, é reconhecer que Deus está operando e Ele está fazendo milagres constantemente, é confiar. Meu cachorrinho esses dias passou mal, eu e minha esposa, a gente colocou a mão e orei, consagrei. Cura. Parece coisa simples, mas quem vive na plenitude vive nessa dimensão, na dimensão do milagre, na dimensão do dunamis. Existe um poder que flui dentro de você. Esses dias, eu fui constrangido. Eu e minha esposa, a gente tem buscado outras coisas no Senhor. E eu fui constrangido por algumas pessoas, minha cunhada, minha avó, que chegaram para mim, quando eu testemunhei da bênção, chegaram para mim e falaram assim: eu já sabia, Deus já tinha me falado. É isso. É isso. Quem vive na plenitude já sabe que vai dar certo, já sabe que vai acontecer, porque existe esse poder, essa confiança do Espírito Santo está em você. Quando nós vamos para a palavra, existem várias figuras que viveram isso. Estevão foi um deles. Sofrendo, mas pleno do Espírito, porque sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. Jesus, pleno do Espírito, ele era Deus, ele é Deus, ele estava ali, sabendo o que estava acontecendo, emanando poder. Essa noite, a minha oração é que o Espírito Santo mude a sua mentalidade. Eu tenho orado muito, muito mesmo, para que o Senhor levante uma geração que tome posse da autoridade, que viva no sobrenatural. Que quando vê algum doente aqui, ora para que haja cura. Para que quando vê alguém pedindo oração porque está necessitado, use aquelas 4 dimensões do amor do Senhor e abençoe, e ore, e caminhe, vamos. Não existem barreiras para o nosso Deus, não existem. Esse poder, esse dunamis, essa força está em você. E essa noite nós vamos fazer o que Paulo começou esse texto fazendo, que é se prostrar diante de Deus, reconhecendo que o nosso Pai é um Deus poderoso,
E que esse poder possa estar agora fortalecendo o íntimo do seu ser. As luzes do salão vão se apagar. E eu quero que agora, em nome de Jesus, você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. A minha oração é que esse texto de Paulo possa começar a mudar a sua mentalidade. Você é bomba. Você tem um propósito, talvez está adormecido. Mas hoje, essa noite, você pode desativar, você pode ativar esse poder. Você pode ativar a força do Espírito Santo que está dentro de você. Essa força explosiva constante. Hoje, o Senhor quer ativar algo novo em você. Quer liberar uma nova estação na sua vida. Quer que você se mova numa outra dimensão de fé. Quer que você promova cura, sim, através do Espírito que habita em você. Palavras de paz, de alegria. Que você seja uma bomba de amor. Se você está sentindo no íntimo do seu coração um desejo de destravar, de liberar esse poder, eu vou pedir para que você se ajoelhe nesse ambiente que foi criado, para que você se sinta muito à vontade. Se ajoelhe onde você está. E a gente vai orar. Quero orar por você essa noite. Espírito Santo de Deus, assim como Paulo se prostrou diante do Pai, nós estamos aqui prostrados, reconhecendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou sonhamos, através do dunamis do Senhor que habita em nós. Pai, existem pessoas aqui que estão adormecidas no Espírito, existem pessoas aqui que estão cansadas. Eu clamo para que o Senhor fortaleça no íntimo do ser. Pai, chega de superficialidade, chega de relacionamento raso. Pai, nós queremos a profundidade, nós queremos conhecer as 4 dimensões do seu amor e queremos provar do seu sobrenatural. Pai, que essa noite seja uma noite onde o Senhor destrave coração aqui. Pai, nós precisamos entender que existe poder emanando de dentro de nós, o poder do Espírito. Pai, que nós possamos despertar esse potencial de amor. Libera dons, libera, Pai. Pai, nós precisamos de uma nova fase com o Senhor. Levanta dessa igreja uma geração profética, uma geração que fala aquilo que o Senhor pede para falar, uma geração que faz aquilo que o Senhor pede para fazer, na autoridade, Pai. A Tua palavra diz em Mateus 21, que a gente pode pedir para uma montanha mudar de lugar e ela vai mudar. É deste poder que nós estamos falando. E nessa noite nós tomamos posse, clamando para que a gente viva uma nova dimensão com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém.